o presidente Lula criticou o vazamento da conversa confidencial que teve com o presidente chinês Xi Jinping durante um jantar lá em Pequim, com a participação da Janja. Segundo relatos, ela pediu a palavra ali no jantar para alertar sobre os efeitos negativos da rede social chinesa, o TikTok, causando aquele constrangimento absoluto na comitiva. O Lula defendeu a fala, assumiu a autoria do questionamento ao líder chinês e reforçou ainda que a Janja tem pleno direito de se pronunciar, dizendo que ela não é cidadã de segunda classe. O Xi Jinping, gente, ia ser uma treta surreal, né? O Xi Jinping foi lá e respondeu que o Brasil tem direito de regulamentar a plataforma. E o Lula afirmou que o objetivo é discutir a regulamentação das redes sociais e disse ainda estar surpreso com o vazamento, já que o encontro era confidencial e restrito só a integrantes da comitiva presidencial. Para a gente repercutir esse assunto, traremos também aqui no programa ele, o homem que nos faz ser mais inteligentes. É ou não é, Fefe? Aquela pessoa que chega e de alguma maneira acalma os ânimos. Aquela dose diária de sensatez e cultura, além de um joelhinho maravilhoso. Um belo pé. Sim, temos ele, Diogo da Luz, aqui no programa. Tudo bem, Diogão? Bem-vindo. Bom dia, Paulo, a todos os membros da sala e, lógico, a nossa maravilhosa audiência que está nos acompanhando. É isso. Bom, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou querer ouvir a Ellen sobre isso também, mas é o seguinte. Eu quero entender algumas coisas que para mim não ornam assim. O que a Janja foi fazer nesta reunião? E assim, se ela está participando, como é que ela tem uma fala? Porque assim, as pessoas elas não entendem o que é diplomacia, né? Diplomacia, quando um presidente da República vai lá sentar com outro presidente, antes deles sentarem, foi tudo acordado, negociadores foram lá, diplomatas fizeram os acertos do que um vai falar, do que o outro vai falar. Não tem muito improviso nesses negócios, né? O que ela foi fazer ali, Diogo? Pois é, ela tinha que estar lá em silêncio. Não é por ser mulher, como ela quis dizer, nem nada. É cônjuge de presidente, não tem cargo. É uma reunião de presidentes e ministros. E a pedido do Lula, foi sua esposa também, e, portanto, a esposa do presidente da China. Era essa a razão para elas duas estarem lá. Não tinha nada que falar. É um assunto oficial, formal. Ela pega o microfone, dá uma baita gafe dessas, ainda pedindo para a China intervir no TikTok do Brasil. E tomou de volta uma assim, tipo, você quer ser autoritária, seja você no seu país. Esse problema não vai ser comigo. Ouvi isso do Xi Jinping, que vergonha, Paulo. Agora, e o Lula ainda vem dizer, a culpa é do mensageiro. Como alguém vazou essa informação, trazendo a verdade ao público. Não tem mais segredo, gente. Agora, vocês percebem claramente que a Janja é odiada no governo, né? Porque se numa reunião fechada de ministros com o Xi Jinping e o Lula vazou a informação, né, Ellen? Assim, algo tá errado ali, né? O Lula Vocês também não concordam quer, comigo? né? Pois é, não é de hoje que ela vem, né, tendo esse confronto dentro do interno, né? Quem está dentro do governo enxerga a Janja como uma pessoa muito atrevida, né? Não tem postura. E isso pode custar caro. É a mulher que deixou o Brasil de saia justa, né? Numa conversa para homens. Querendo ou não, é o que você falou. Eles se encontram, eles conversam sobre as pautas, eles definem até onde pode... E essa intervenção, esse improviso pode custar caro para o Brasil. Porque eu não e assim, gosto... a comunicação entre o Xi Jinping e o Lula já é prejudicada pelo Lula, não é mesmo? É importante deixar isso registrado. Já tem ali um negócio já prejudicado. Já não é uma coisa ali, fácil, porque né? o Xi Jinping tá lá com o tradutor. Aí o cara tá lá, companheiro. Como que o tradutor vai meter isso pro Xi Jinping? Eles se entendem, eles se entendem. Entendeu? É difícil, é difícil. Eu só não gosto quando nessa... Por exemplo, nós estamos tratando aqui, isso aqui não é uma tratativa, e é até legal ter a Ellen aqui por ser mulher, não é uma tratativa de a mulher ter um espaço de protagonismo. Isso não está em discussão aqui, por conta de duas coisas. A primeira, ela não foi eleita para isso. E a segunda, isso é responsabilidade de quem foi eleito. Não é possível, assim. Você não pode fazer política e representar o Estado sem ter a anuência da população. Isso não é uma coisa... E se fosse ao contrário, imagine que a Janja fosse a presidente da República e o Lula fosse o vice.
o Lula fizesse a mesma coisa, a gente tinha que estar aqui falando a mesma coisa. Então não é uma... É ou não é, gente? Não é uma discussão de gênero aqui. Não, a gente só está falando porque ela é a notícia, né? Quem quebrou o protocolo, quem criou essa saia justa foi justamente ela, né? Ela não tem cargo eletivo, ela é primeira-dama. Se ela quiser ter cargo, ela vai disputar, né? Em um outro acho momento. que é isso, né? É isso. O que você acha, Diogão? Pois é isso mesmo. Agora, imagina o clima dentro do avião na volta. Porque o Lula, no lugar de chamar ela para ter uma conversa no canto e falar, ô, Benzinho, passou dos limites, vamos maneirar na próxima, tá? Aquela coisa que a gente sabe que tem, né? Não, tá lá todo assim, um olhando para o outro. Quem foi, quem vazou, quem falou, quem ligou para Sadi, como que pode, não sei quem, pega ele, tá? O clima deve estar péssimo dentro do avião, porque justamente a quadrilha foi desbaratada. Ô, Diogão, você chama a Silvia de Benzinho? Que fofo, né? Eu não chamo, não, mas Benzinho, eu vamos acho que lá. o Lula chama. Mas eu acho que o Lula... Benzinho é cafona, vai. É verdade. Cá entre nós. Mas eu O acho Lula que o não é Lula lá já o teve... mais refinado, né? Mas eu acho que o Lula já teve outras oportunidades para pedir para que ela se, né, Reduzisse, fosse pelo Puxa, mas freio. não, ele não consegue, ela é indomável. É difícil, né? Fefe, imagina a cena. Eu queria tanto ser um mosquitinho ali no meio do rolê. O Xi Jinping é um cara que não tem expressão, Não né? tem. Ele mantém aquela cara Não, lá. bom, firme. isso é bom também, né? Porque quando ele tá feliz, ele tá com a mesma cara. Quando ele tá puto, ele tá com a mesma cara. Exatamente. E levar a Não dá pra rabada do Xi entender Jinping, direito, né? Jesus. Não, levou em chinês. Você tem noção Ele que tem cara de ela jogador tomou de uma poker. rabada que foi traduzida? Exatamente. Tipo, mano, o tradutor olhou e falou, vixe, Ixi. você é louco, vou ter que traduzir. Imagina o tradutor na hora. Mano, entendeu? Poxa. Agora, ô Diogão, deixa eu fazer uma difícil. pergunta aqui pra você. Curiosidade. Como que nós... o governo Lula 1, Lula 2, Lula 3 são péssimos, né? Mas piorou mais ainda até na primeira-dama, né? Porque a saudosa Marisa Letícia, a ex-esposa, né? Porque faleceu, do Lula, não tinha... ela não queria ou ela não tinha esse protagonismo que a Janja quer? Ela não queria, ela não tinha, mas quando ela abria a boca eram 3 palavras e 4 palavrões. Quer dizer, se ela fosse falante como a Janja, a gente estava com um dicionário novo no Brasil, viu? Ou estaríamos apenas no segundo governo Lula, não no terceiro. Talvez. Muito bem, Diogão, daqui a pouquinho você volta, hein? Daqui a pouquinho tem análise de Oscar Filho e a nossa também sobre tudo que rolou lá com a Virgínia ontem na CPI. Olha, gente, um verdadeiro circo e nós vamos decifrar tudo o que aconteceu. É ou não é, Felipe Reis? É isso Estaremos aí. a postos.